mais uma vez aqui juntos para estudarmos mais um salmo. Gostaria de pedir que, se você gostar desse salmo, deixe o seu like. E o salmo escolhido de hoje é o Salmo 129, que é o 10º salmo de romagem ou de romaria. É um salmo imprecatório. Ele vai ser dividido em duas partes, uma parte em que vai ter a oração imprecatória e a parte inicial. Sabe-se que esse salmo ele foi escrito assim, relembrando os abusos e o sofrimento que o povo de Deus passou no decorrer de sua história. Vamos ver então esse salmo? O título é Perseguidos, mas não derrotados. Povo de Israel, conte como seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da sua história. O povo responde: desde o começo, os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. Eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como um arado faz na terra. Porém, o Senhor, que é justo, nos livrou do domínio deles. Versículo 5. Que sejam derrotados e fujam todos os que odeiam Jerusalém, que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada, erva que ninguém colhe, nem leva embora em feixes, e que os passam, não digam a eles que o Senhor Deus os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Veja bem, é um salmo então que ele vai, de 5 em diante, ele vai modificar, ele vai colocar ali uma oração imprecatória. Mas o que será uma oração imprecatória? A palavra imprecatória, ela dá o sentido como se fosse de praga, maldição, e é isso que nós vemos aqui nos versos finais deste salmo, né? E nos versos iniciais de 1 a 2, ele vai se referir como se fosse o porta-voz do povo daquela nação. O salmista, ele está citando, ele está falando da nação de Israel, que tanto sofreu, que tanto foi atacada por muitas vezes, desde o início da sua história, desde a sua mocidade, quer dizer, desde o início daquele povo, eles foram perseguidos, mas ao mesmo tempo nunca foram vencidos. É isso que diz no verso 1 e 2, né? Já no verso 3, ele compara o sofrimento deles como um arado que corta a terra, que abre fundo, que abre valas, não é assim? Então foi assim que muitas vezes aquele povo se sentia atingido pelas costas, no período de escravidão, quantos foram açoitados, né? Também se sentiram atingidos no próprio coração, no fundo da sua alma. Quantos e quantos irmãos eles perderam, quantas e quantas mortes, né? Eles tiveram que conviver, mulheres, crianças, filhos, né? Quantos e quantos eles perderam. Mas Deus sempre o livrava, eles não sofriam eternamente, né? E nós podemos lembrar dessa comparação que eles fazem aí, de todo o sofrimento que eles passaram, que nós já vimos, que nós conhecemos. Por exemplo, a história de José. José foi vendido pelos próprios irmãos, mas foi vendido, foi levado embora, passou muita dificuldade, mas depois deu a volta por cima, se tornou assim muito próximo, né, do faraó, ajudou os próprios irmãos. Mas mais tarde esse povo também ficaram lá no Egito como escravo 400 anos, foram muito tempo de sofrimento, né? E depois que saíram de lá, que eles chegaram à terra, eles foram, né, exilados para a Babilônia mais tarde, ficaram 70 anos, perderam o que tinham, muitos morreram, muitos não retornaram.
depois foram reconstruir, muitas e muitas batalhas eles travaram, né? E assim foi a vida deles, desde a mocidade, como ele diz. E se nós pararmos para pensar, desde quando esse salmo foi escrito, tem mais de 2.500 anos. E a nação e o povo de Deus continuou sofrendo. Se nós olharmos para a história, lá no Império Romano, quanto sofrimento, quanta perseguição. Depois veio o período da Idade Média, quantas mortes, quantas perseguições aos cristãos. Depois, mais tarde, o que é que veio? Veio o Holocausto, período de guerras, né? Quantos e quantos judeus foram mortos, dizimados, né? Então, aquele que segue a Deus sempre é perseguido, até hoje, não é verdade? Até hoje nós podemos perceber que não é fácil seguir a Jesus, não é verdade? Mas, embora não seja fácil, o povo de Deus sempre sobrevive. A mão de Deus sempre está sobre aquele que confia nele, né? E nós vamos ver então agora o verso 5 em diante, onde fala que o salmo ele se torna imprecatório, né? Porque ele vai mudar, ele vai falar de ódio, ele falar de vingança, ele vai falar que Deus não abençoe, né? Então, nesses versos de 5 a 11, o salmista vai fazer então esse tipo de oração. Eles vão pedir justiça de Deus. E nela, eles pedem a destruição dos inimigos, coisa que para nós hoje não é correta, né? Mas naquela época, eles pediam para Deus. Eles pediam que Deus, né, fizesse isso. Então, eles usavam essa linguagem exagerada, onde está aqui escrito desses versos de 5 a 8, onde ele vai falar o forte desejo da justiça de Deus, que ela triunfasse, né, sobre o mal, que o bem fosse exaltado. É isso que eles pediam aqui. Para eles, na época, o triunfo de Deus contra o mal se dava aqui na terra, bem diferente do que nós sabemos que é hoje, né? Nesse período, eles só tinham uma revelação dos planos de Deus, mas eles não tinham a revelação que nós temos ainda, que nós temos hoje para o julgamento final. Eles não tinham essa revelação. Então, por isso, nós podemos dizer que hoje esta oração imprecatória, ela não nos representa, porque nós sabemos, nós temos a nova aliança em Jesus Cristo, que Ele nos ensinou o modo de que nós devemos orar a Deus e aos nossos inimigos, não é verdade? Hoje nós temos, então, esta herança que Jesus nos deixou, é o mesmo que dizer a plena revelação que nós temos em Jesus Cristo, né? Nós temos o conhecimento e nós não temos mais necessidade de orarmos buscando o mal dos nossos inimigos, porque hoje nós sabemos sobre a revelação da justiça de Deus, sobre o plano de julgar a todos no dia do juízo final, não é verdade? O que nós devemos seguir é o exemplo de Jesus. E o que Jesus disse lá em Mateus 5, 44, Jesus diz assim: eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É difícil a gente amar os nossos inimigos, mas é isso que Jesus pede e é essa a nossa lei hoje, não é verdade? Então, por isso que esses salmos imprecatórios, essas orações, hoje, elas não nos representam mais, porque nós devemos orar pelos nossos inimigos e deixar que a justiça de Deus venha por ele, não é verdade? Então, nós ficamos por aqui, até o próximo salmo, se Deus assim nos permitir.